Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Que bom que você me acolhe aí na sua casa. Que bom que você medita, tendo nas suas mãos a sua Bíblia. Que a palavra de Deus seja essa fonte inspiradora para que você tenha um dia melhor. Que nós possamos rezar e agradecer por esta semana que se passou. Agradecer pelas conquistas, agradecer pelas coisas que aprendemos e ao mesmo tempo colocar aos cuidados de nosso Senhor os nossos erros, as nossas faltas, pedindo perdão. Vamos meditar a palavra. Quero que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 8 ao 12. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes o que não permite a nossa evolução, nosso crescimento, é o medo. Nós somos muito inseguros com o novo, inseguros com os comentários dos outros. Se a gente fizer alguma coisa e der errado, o que os outros dirão de nós? E isso muitas vezes nos impede para que a gente possa crescer, possa evoluir. Aí escolhemos ficar num ponto seguro. Bom, eu não vou crescer muito a partir daqui, porém eu estou estabilizado. Quando nós estamos preocupados simplesmente com a nossa estabilidade, nós assinamos como que um contrato de não evolução. Estabilizamos. Nós, como seres humanos, nós precisamos sempre nos desafiar. E como é que nós poderíamos crescer diante destes medos e destas instabilidades? Creio que um precisa ser o suporte do outro. Por exemplo, os pais precisam ser o suporte dos filhos. Para que os filhos avancem, os filhos precisam ter esta segurança do porto seguro na casa dos pais. Caso contrário, os filhos também têm medo de sair de casa, porque têm medo que percam o lugar dentro de casa. Por isso, você pai, você mãe, quando seu filho começar a pensar sobre coisas externas, querer crescer, evoluir, não diga para ele: olha, se você quiser sair de casa, pode sair. Mas a partir do momento que você sai, aqui você não volta mais. Você está prejudicando o crescimento do seu filho ou da sua filha. Os pais precisam sempre deixar a sua casa de portas abertas para a entrada dos filhos. E quantas vezes nós ouvimos isso dos pais? Quer sair, sai, mas aqui você não volta mais. Isso é uma forma de cortar. Você está inibindo, você está causando medo no seu filho. E aí ele não consegue crescer. Acaba ficando em casa, nesta aparente estabilidade. Por quê? Porque os pais causaram medo nos filhos.
Assim também o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido. Um precisa ser suporte, precisa ser essa segurança. Quem vai agora? Vai você? Pode ir. Se qualquer coisa der errado acontecer, eu estou aqui para te ajudar. Então esse é o suporte que nós precisamos ter. E é esse suporte que nós precisamos buscar em Jesus. O que diz o texto de hoje? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. É esta insegurança, esta instabilidade. Então, se nós permanecermos com os olhos fixos em Jesus, que seria a nossa estabilidade, nós conseguimos também avançar e evoluir. Agora, se nós renegarmos o Cristo, nós vamos ficar presos à nossa realidade humana e não vamos crescer na nossa realidade espiritual. Aí nós estabilizamos, mas nos nivelamos por baixo. Nós não vamos estar voltados para as coisas de Cristo. Todo cristão, por essência, já é um ser missionário. Já é um ser que precisa estar sempre se superando, sempre se lançando em águas mais profundas na evangelização. Então nós precisamos buscar o nosso porto seguro em Jesus. E para termos este porto seguro, basta não negar Jesus, não renegar Jesus, basta estar com Ele. E aí Jesus fala também dessa presença do Espírito Santo em nós. Agora, se nós pecarmos contra o Espírito Santo, nós vamos estar rompendo com Deus, porque é o Espírito Santo que se mantém junto de nós. Na ascensão, Jesus retorna para o céu junto do Pai e envia sobre nós o Espírito Santo. Se nós rompermos com o Espírito Santo, é como romper com uma realidade do céu, com o transcendente. E aí nós ficamos simplesmente numa realidade terrena. Por isso nós precisamos nos voltar para Deus e pedir sempre a sabedoria, a força do Espírito Santo, para que Ele possa colocar na nossa boca, colocar no nosso coração, no nosso pensamento, palavras acertadas no momento exato. Porque, caso contrário, nós vamos ficar nos enrolando, achando que nós estamos buscando coisas novas e, na verdade, estamos indo atrás de problemas. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos meditar o Evangelho de hoje, não perder nunca a esperança, mas dentro de casa, fazer esta pequena reunião. Vamos nos apoiar, vamos nos incentivar, vamos permitir, se nós não conseguimos avançar todos juntos, vamos permitir que os nossos filhos avancem, vamos permitir que a esposa ou o esposo avancem, mas sempre deixando a casa de portas abertas para que seja esse porto seguro onde nós podemos encontrar o nosso amor, onde nós podemos voltar. Assim como ensina São Paulo nas suas cartas, nós precisamos ter saudade daquele primeiro amor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, pedindo também por este final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.